Fala rapaziadinha, nesse vídeo aqui vai estar presente a parte 1 e a parte 2. A parte 2 vai estar marcada lá nos comentários, então por favor abram o meu comentário fixado que vocês vão ver a segunda parte lá está marcada. Por favor, não venha nos meus comentários comentar aqui, a parte 2 não está marcada em lugar nenhum. Assim que você abrir o meu comentário, vai estar marcado lá a parte 2. Seja feliz. E se você não se inscreveu e não deixou o like ainda, se inscreva aí, meu parceiro. Vem fazer parte dessa tropa aqui, crescendo cada vez mais no YouTube. Tamo junto, valeu, um beijo e um cheiro. Em um certo hospital estava acontecendo ali um tipo de ocorrência. Um certo paciente que estava ali precisando de emergência o mais rápido possível ali, acabou chegando ali. E o doutor já fez aqueles velhos preparos, falando, pô, preparem a maca, preparem aí todos os medicamentos e até o aparelho, que a gente vai cuidar dele agora. Foi nesse exato momento aí que todo mundo estava falando que o nosso querido Prota é muito melhor do que o filho do diretor do hospital, que só vive bebendo, só vive fazendo coisas erradas. E o Prota falou o seguinte: bom, esse aqui é só o meu trabalho, eu tô fazendo aqui mais do que a minha obrigação. E assim ele acabou cuidando do paciente ali, deixou o paciente estável e falou que estava voltando para sua casa. E a mina falou ali que ela é um cara adorável, um cara que toda mina deveria dar o seu valor. Mas o nosso Prota acabou chegando em casa muito tarde e ele estava muito preocupado porque a sua esposa, que está sempre em casa, sempre acaba recebendo ele de braços abertos. Então ele falou que deveria pelo menos recompensar ela com um jantar ou coisa assim. Mas ele acaba escutando algumas vozes ali dentro do seu apartamento. E ele, opa, querida, eu acabei de chegar, como você está? E o maluco foi logo no banheiro verificar para ver se sua esposa estava bem. Mas ele teve uma surpresinha. Ela acabou escutando algumas vozes ali no banheiro, então ele, pô, então quer dizer que você está me traindo, querida? Mas por que você está fazendo isso daí? O nosso Prota ficou ali com o punho muito apertado e ficou com muita raiva nesse exato momento. E ele, bom, eu deveria fazer alguma coisa. Foi aí que ele começou a se aproximar cada vez mais. Mas ele, pô, será que eu tenho um direito de falar alguma coisa com ela, sendo que eu não tava merecendo ela ou coisa assim? Aí ele, bom, eu vou virar minhas costas e vou embora. Mas nesse exato momento aí foi que ele acabou escutando aquela voz. Mas que voz? É a voz do filho do diretor, ou seja, a mina do Prota tá pegando o filho do diretor para receber uma certa promoção. E foi aí que o maluco começou a falar que, bom, aquele cara não merece você. Mas calma, quem é você para rir do Prota? Você sabe que você já tá sendo corneado? Ou você não tem namorada? Ou namorado? Mas quem sabe, né, você não desbloqueia essa skin daqui a alguns dias, ou anos, ou meses. O nosso Prota e ela estão namorando há mais de 2 anos, mas o nosso Prota não fez nada pra ela, ou seja, subir ali o seu nível na sociedade. Então ela começou a namorar com o filho do diretor para receber uma certa promoção e assim conseguiu seus objetivos. O Prota falou que não tinha muita coisa pra ele fazer ali não. Ele acabou aceitando a realidade que sua namorada traiu ele. Mas foi aí que o cara começou a denegrir a imagem do nosso Prota, falando que ele era um perdedor, que não tinha nenhuma linhagem e vinha de uma família muito pacata. E aí, bom, aquele cara não merece você, eu mereço você. Então a mina começou a falar ali, bom, vamos deixar isso pra depois. Vai que ele chega aqui dentro de casa e acaba encontrando você. Mas os caras não parou por aí não, começaram a denegrir a imagem da sua mãe também, que vinha de uma linhagem ali desconhecida e nem sabia quem era o seu pai também. Ele começou a falar ali que a mãe dele é uma pé rapada, que não tinha onde cair. E o maluco ali tava se vangloriando, que ele é muito diferente do nosso Prota, que ele vinha de uma linhagem muito boa e de uma família muito rica. Tá vendo aí? Você pode ser corno, mas só não pode falar mal da mãe, viu? Porque se falar mal da mãe, aí o cara vira o bichão mesmo, viu? O nosso Prota não aguentou e acabou dando um soco na cara do cara, porque ele começou a falar mal da sua mãe. A mina não tava entendendo muita coisa não, porque o Prota acabou entrando no banheiro ali dando soco na cara do maluco. E o Prota, bom, você pode falar mal de mim, pode chamar eu de ruim ou coisa assim, mas não pode falar mal da minha mãe não. E aí o cara, pô mano, você teve a audácia de bater na minha cara. E o Prota, bom, se você não calar a boca eu vou bater muito mais na sua cara. E o Prota começou a ficar um pouco depressivo ali. E isso foi porque a mina tava falando que o nosso Prota era só um perdedor, que ela não queria perder o resto do tempo da sua vida com eles, sem conquistar nada na sua vida. Então ela falou ali na cara do Prota que, bom, o nosso casamento, o nosso noivado acabou aqui. É melhor você ir embora e assim a gente fica quites.
O Prota começou a lembrar do passado, que realmente gostava muito dela, mas ela começou a mudar o seu pensamento de lá pra cá. Então o Prota, bom, realmente tudo acabou aqui. E o cara falou, bom, você só vai ficar aí assistindo ou vai querer mais alguma coisa mesmo, hein? O Prota ficou com muita raiva e partiu pra cima do cara e bateu na cara dele novamente. Mas ele falou que dessa vez não vai perdoar o nosso Prota não. E foi exatamente isso que ele fez. Ele acabou ali meio que revidando e falou, um perdedor como você ousa bater na minha cara, que sou uma pessoa de alta classe. E ela acabou revidando ali e acertando um socão no Prota. O Prota acabou meio que caindo no chão. E assim foi pisoteado naquele exato momento. Acabou pisando na sua mão e assim fez um certo estrago danado ali na mão dele. E ele, bom, perdedor como você deveria ficar assim no chão rastejando e sem nada. E eles saíram do local ali falando que ele tinha outras coisas com prioridades a fazer. O nosso Prota ficou ali no chão enquanto seu sangue escorria e acabou ali meio que parando um certo anel. Que anel seria esse? Lembra daquele anel que a mina jogou fora? Sim, era esse anel aí. Esse anel pertencia a um certo ancestral que era familiar da família Ye. E o cara era praticamente invencível na sua vida anterior. E agora que o nosso Prota vai receber esse legado aí, ele tem a honra de receber esse legado. Mas ele tinha algumas condições ali, ele tinha que usar esse poder para o bem e não para o mal. Se ele utilizar esse poder para o mal, ele vai acabar indo de vala. E assim por diante, ele deu essas condições aí, que o nosso Prota tem que utilizar para o bem e ajudar as pessoas, e nunca usar para o mal, ou você terá um fim muito trágico. E o nosso Prota acabou meio que acordando ali depois de receber esse dragão aí nos peitos. E ele, opa, o que foi isso mesmo que aconteceu, hein? Eu acabei ficando inconsciente, mas ele percebeu que na manhã seguinte ele tava ali, pô, normal, o braço dele não tava mais doendo, ele não tava mais sentindo dor. E ele percebeu ali que o seu corpo estava mais leve e ele tava levemente sentindo um certo poder ali transbordando. E ele percebeu que a sua mão acabou voltando ao normal. E ele, bom, será que isso tudo foi um sonho? Mas será que foi um sonho ou não? E ele, bom, eu tenho que trabalhar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele deixou esses pensamentos fúteis para depois, mas de repente aconteceu outro tipo de coisa ali. Uma certa biblioteca que tinha vários livros ali acabou aparecendo na frente do Prota. E como vocês sabem, né, quando aparece isso daí, o nosso Prota vai praticamente ali pegar vários registros que aqueles pessoal de vários anos atrás acabaram registrando. O nosso Prota vai pegar esse poder para ele e ele vai acabar utilizando no dia a dia. E assim ele vai ficar super overpower. Basicamente essa história, né? E assim o nosso Prota viu ali que ele tinha adquirido várias e várias habilidades. E ele ficou ali muito contente porque ele acabou ganhando uma certa habilidade muito útil, mas ele não estava entendendo como aquilo ainda estava acontecendo. Ele pensou que tudo aquilo fosse um tipo de ilusão, ou seja, que ele estivesse ficando doido. E ele, bom, basicamente eu tenho esse poder agora, mas como é que eu vou utilizar ele? O nosso Prota acabou percebendo ali que estava na hora dele ir para o trabalho. Ele acabou recebendo uma ligação ali da sua gerente, falando que queria conversar com ele assim que ele chegasse no hospital. E o Prota ficou um pouco ali apreensivo, porque ele nunca foi, como pode dizer, repreendido ou chamado na sala da gerente. E o Prota começou ali a soar um pouco frio, pensando, bom, será que vai acontecer alguma coisa pelo fato do nosso Prota ter batido no filho do diretor na noite passada, lembra? E assim todo mundo começou ali a fofocar no hospital, falando que não posso acreditar que uma pessoa de tamanha índole, desse jeito, fez tal coisa. E todo mundo ali tá um pouco apreensivo, querendo saber porque a gerente está ali naquele exato momento. Todo mundo tá se perguntando o que foi que aconteceu para o nosso Prota ser chamado na sala da gerência. E todo mundo começou a fofocar ali, falando mal dele, que ele fez algumas coisas erradas, que agora o nosso Prota se deu muito mal. O Prota começou ali a suar frio, pensando, pô, será que eu vou perder um emprego que eu não posso perder, inclusive? Ele bateu na porta ali, esperou a gerente chamar ele. E ele, opa, tudo bem? Tudo tranquilo? Você me chamou aqui, foi por qual motivo mesmo, hein? Foi aí que ela explicou. Eu gosto muito de você e você trabalha muito bem, mas você fez uma certa coisa que não deveria ter feito. E o Prota, bom, me desculpa, mas calma. O nosso Prota pensou que foi tudo aquele ocorrido da noite passada, ou seja, culpa do filho do gerente, mas não. Ela falou que estava com muita raiva ali do Prota porque ele fez um certo relatório, que o relatório que ele fez estava totalmente tudo errado. E isso poderia muito bem custar a vida de pacientes e assim
botar em risco várias pessoas. E o Prota falou que o relatório que ele fez não tá errado não, está perfeitamente bem. Mas sim que foi a sua fiel namorada que acabou adulterando ali e trouxe esse problema para ele. O nosso Prota falou que poderia refazer, mas ela, bom, a sua sorte é que eu não entreguei o relatório ainda tá em tempo. Você vai refazer esse relatório, mas você não vai mais participar mais aqui nessa ala. Você vai ser mudado para outra ala. Você vai começar agora na ala dos cuidadores. E o Prota, bom, eu não posso acreditar que você tá mudando eu de outro local simplesmente por causa disso, sendo que não foi culpa minha. Ela tá fazendo isso aí pelo próprio bem do nosso Prota, porque ela gosta muito dele e gosta também do seu trabalho. E o Prota começou a ficar ali um pouco pé da vida, né? Porque tá dando tudo errado logo pela manhã, viu? E o Prota estava se redirecionando para o seu novo local, onde ele ia trabalhar a partir de agora. Mas adivinha que ele acabou ali encontrando no elevador a sua antiga namorada e o seu fiel escudeiro ali. E o Prota, bom, o dia não poderia ter ficado melhor, não é não? E o cara começou ali a falar mal dele. Ei, seu perdedor, eu soube que você mudou agora, você está no recursos de cuidador agora. E o cara começou a tirar onda da cara dele, mais e mais e mais. E o Prota, bom, cara, pode falar o que você quiser, que eu tô numa boa, eu não vou tretar com você. Mas o cara tava tentando ali diminuir o nosso Prota a todo custo, falando mal dele, falando mal da sua mãe, que não esperava nada de um perdedor como ele que vinha dessa linhagem aí desconhecida. Até a mina também começou a dar corda do cara ali, a falar mal do Prota. E ele, bom, quem sabe eu não posso aprontar uma com você também. E a diretora, bom, parece que ele tá falando que a diretora gosta muito do nosso Prota, assim, e acabou meio que acobertando ele com esse pequeno erro que ele não cometeu, basicamente. Então ele ficou ali um pouco preocupado com a diretora, sendo que a diretora se importa com ele. Então ele ficou ali tranquilo, sendo que a mina ficou ali, bom, naquele momento confortável com o cara, falando que queria chamar ele pra almoçar, mas ele tava ocupado. E o Prota ficou vendo aquela cena com sangue no olho, viu? O maluco, pô, mano, eu não posso acreditar não que eu tenho que ficar vendo essa baboseira aqui até no trabalho. Ele respirou fundo e só, bom, eu vou deixar isso pra depois, vida que segue, eu não quero me meter nesse problema novamente. Ele apertou o botão ali para redirecionar para o seu outro local, mas o parceiro falou o seguinte: ei, calma aí, eu não acabei com você não, cara. E o Prota fala aí, pô, o que é que tu quer mais de mim, hein? O cara falou que não acabou com o Prota ainda não, ainda tem que denegrir mais ainda a imagem dele. E foi exatamente isso que ele fez. Ele falou o seguinte: esse cara aqui vem de uma linhagem que é desconhecida e é um cara muito violento, viu? Ele quer bater em mim. E assim ele começou a falar mal do nosso Prota ali na frente de todo mundo. Aí dá pra ver, né? E todo mundo viu ali que não pode acreditar que uma pessoa como essa está atuando na ala dos médicos. Uma pessoa que deveria cuidar dos outros tem esse comportamento tão violento assim e explosivo. O Prota não poderia falar nada naquele exato momento, porque tudo que ele fala ali, ele vai sair como errado, né? Como vocês sabem. E o Prota, bom, cara, cala a boca, mas o cara não calou a boca não. Começou a falar mal dele, começou a falar mal da sua mãe, começou a gritar ali, fazendo um mó zoe ali. E o Prota só ficou ali com sangue no olho, porque cada vez que ele falava da sua mãe, ele ficava com muita raiva. E todo mundo viu ali que o nosso Prota tava mudando o seu temperamento. E todo mundo viu que ele tava ficando nervoso. E todo mundo ali começou a comentar. E também comentaram que ele não era qualificado para estar nesse hospital, uma pessoa de origem desconhecida. E o Prota começou a correr ali simplesmente porque ele não tinha mais o que fazer. Se ele revidasse, ele ia sair como errado. Se ele falasse alguma coisa, ia sair como errado. E ele ficou ali muito frustrado da vida. Mas ele parou e pensou: cara, eu deveria estar correndo mesmo? Eu não deveria estar fazendo alguma coisa? Agora eu tenho esses poderes aqui. E foi exatamente isso que o nosso Prota fez. Ele acabou utilizando esse poder aí para fazer uma pequena demonstração. Mas ele pensou que não ia funcionar o poder. Tipo, ele só fez ali um teste. Enquanto o cara ali tava se vangloriando, o nosso Prota só deu aquele sorrisinho maroto e falou: bom, vamos ver se você é realmente bom. De repente, uma certa coisa cai na sua cabeça. E adivinha o que caiu na sua cabeça? Foi uma lâmpada. E de repente todo mundo ali ficou sem entender porque a lâmpada caiu na cabeça do cara. Ele ficou ali sangrando horrores no chão.
E ele acabou se levantando, falando: ei, mas o que é isso que está acontecendo? Como é que isso caiu do nada? Enquanto isso, a menina perguntava pra ele se ele estava bem. E ele: bom, olha pra mim, parece que eu tô bem. A menina tava muito preocupada e assim começou a pedir ajuda também, para chamar uma cadeira de roda ali, para botar o maluco e puxar ele. Mas só que o Prota falou que isso aí foi castigo divino. E a mina falou: pô, foi você que fez alguma coisa, não foi, seu perdedor? Me fala, o que foi que você fez? E o Prota: calma, eu não fiz nada. E a mina voltou para o seu atual e falou: bom, vamos levar você para outro local. E assim você vai ser cuidado lá. Enquanto isso, tinha uma enfermeira passando ali do outro lado e acabou meio que tropeçando em nada praticamente. E tinha esse ácido aí, que era um tipo de ácido, se eu não me engano, ou era álcool, que acabou caindo ali na ferida do maluco, que ele acabou se contorcendo de dor. Ave Maria. E o maluco ficou ali se contorcendo no chão, enquanto a outra falou: ei, você deveria tomar mais cuidado, você tá maluco, por que você jogou isso nele? Mas ela: aí, calma, eu não joguei porque eu quis não, acabou acontecendo, foi um acidente. Aí ela chamou as enfermeiras ali para chamar mais ajuda, botou o bicho na cadeira de roda e começou a levar para outra ala. Mas aí é que começa a ficar complicado. O maluco foi entrar no elevador e nesse exato momento aí, ele começou a ficar preso na porta do elevador. Mas adivinha por quê? Porque acabou faltando foi luz. E assim que faltou a luz, o maluco ficou preso ali no elevador. Aí todo mundo tava tentando ali abrir a porta do elevador pro maluco não acabar indo de vala, né? E assim, pra piorar, o elevador começou a andar novamente. E assim, mais ainda, o maluco ficou preso ali. E aí o maluco ficou pedindo ajuda, viu? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E o Prota só de longe observando, falando: bom, parece que realmente esse talismã funciona e funciona muito bem. Mas o que foi que o nosso Prota usou? O nosso Prota pegou um certo livro ali, que nesse livro aí ia mostrar algum tipo de talismã que ia trazer um certo dia muito ruim para uma certa pessoa. E foi exatamente isso que o nosso Prota fez, acabou utilizando esse talismã naquele carinha lá. Então tudo que poderia dar errado acabou acontecendo com ele. E ele, bom, até que esse talismã realmente é muito bom. E logo depois disso daí o Prota saiu do local, enquanto isso o maluco ficou preso ali no elevador. E como vocês sabem, o nosso Prota foi realocado para outro local no hospital. E o Prota estava se redirecionando para esse novo local. Mas ele estava ali pensando o seguinte: será que eu deveria falar com a minha mãe sobre tal ocorrido que foi transmigrado para outro local? Mas nesse exato momento aí, uma certa criança acabou ali meio que se afogando no rio. E o Prota não perdeu tempo, viu? Que a criança ali tava correndo perigo. E o maluco é prestativo, viu? Saiu correndo em alta velocidade lá. E ele: pô, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Deu aquele velho pulo ali que parecia aqueles pulos das Olimpíadas. Mergulhou e começou a nadar em direção ao moleque. E ele acabou ali meio que resgatando o moleque, que é de lei, né? Mas o Prota chamou ali algumas pessoas e falou que era pra chamar as enfermeiras, porque o moleque não tava respirando não, viu? Aí o Prota: pô, não vai dar tempo de chamar as enfermeiras, então eu vou ter que fazer aqui a minha famosa improvisada. Ele fez aquela velha massagem cardíaca ali e o moleque, adivinha? O moleque acabou voltando ali. Aí o moleque: opa, e aí, tudo bem? E o Prota: aí, calma, 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 meu jovem, bote toda a água pra fora. E o Prota perguntou se ele tava bem. E o moleque: não, eu tô bem, tô tranquilão. E adivinha quem apareceu nesse exato momento aí? O vovô do moleque, falando: ei, moleque, tu tava onde, seu merda? E ele: ô, tava tão preocupado com você, molequinho. E ele: não se preocupa não, vovô, porque aquele cara ali acabou salvando a minha vida. E o Prota falou que era melhor levar ele no hospital e assim, dar aquele velho check-up pra ver se não tinha nada de errado com o moleque. Mas o Prota falou que ele foi muito irresponsável em deixar o moleque assim simplesmente andando sem companhia de um adulto. Mas o cara ficou bolado porque ele falou que o nosso Prota não reconhece quem é essa pessoa aí. Mas ele: bom, me desculpa, o erro foi meu. E depois de ter se desculpado ali com o nosso Prota, o Prota percebeu ali que o vovô tava muito estiloso, viu? Tava na beca, roupinha ajeitada, que ele percebeu que aquela roupa ali valia uma notinha. E ele: bom, será que eu irritei uma pessoa que não deveria ter irritado? Foi aí que ele agradeceu o nosso Prota ali
e oferecer um certo cartão como recompensa por ter salvo ali o seu querido netinho. O Prota recusou o dinheiro e falou o seguinte: "Ei, vovô, você tá bem? Você não parece nada bem." O Prota se desculpou porque ele não queria ali ser muito invasivo na vida do véi, mas o véi ficou ali um pouco suando frio porque ele viu que o nosso Prota percebeu que ele tinha alguma coisa e simplesmente só olhando. O Prota mais uma vez se desculpou e falou que não queria deixar o vovô ali desconfortável. Então ele, bom, obrigado por tudo, mas agora eu tenho que ir, tenho coisas a fazer. E o vovô ficou ali com cara fechada, pensando, mas quem será esse jovem? Eu andei pelo mundo inteiro, fiz várias consultas com vários médicos, mas nenhum deles deu um diagnóstico ali exato da minha doença. Então ele, ficou pensando, como é que o jovem desse calibre sabia da minha doença? E ele tava pensando ali o seguinte, será que ele poderia me ajudar a viver um pouquinho mais? Foi aí que ele falou ali pro seu fiel escudeiro investigar tudo sobre o nosso Prota, o seu passado, o que ele faz e até se o maluco tá dormindo bem. Ah, eu me enganei, ele vai começar a trabalhar no dia seguinte. Eu pensei que era agora, mas só que agora que eu li aqui, era no dia seguinte. E é assim que ele chegou ali na sua casa, logo depois daquela notícia que ele vai ser transferido para outra área, a sua mãe recebeu ele ali de braços abertos, perguntando se ele já comeu e que foi que aconteceu, porque que você tava todo molhado. O Prota falou que uma criança meio que se afogou e ele pulou lá para salvar essa criança. E ele agradeceu a sua mãe que a comida estava ótima, inclusive, viu? E a sua mãe falou, muito obrigada, mas eu também fico muito preocupado com você, então coma mais um pouquinho aqui, viu? Ela deu ali mais carne pro nosso Prota, mas o Prota, mãe, calma aí, mãe. E pelo contrário, eu quero ver você bem e não eu bem. E ela, bom, olha como é que ele fala essas coisas aí tão meigas para mim. E assim o Prota soube do passado da sua mãe, que ele tava vasculhando algumas coisas lá, viu um livro velho no chão e viu algumas cartas lá. A sua mãe foi meio que expulsa da sua família porque ela teve um filho e mais ninguém apoiou ela, nem o seu próprio pai biológico. E o Prota falou que não quer ver nem a cara dele, não quer saber quem ele é e nem queria ver o maluco pintado de ouro. Foi exatamente o foi comprar cigarro, mas o Prota tava feliz ali com a sua mãe. O importante é ela tá bem e feliz e tranquilo. O Prota só queria ver ela ali sorrindo, nada mais e nada menos. E ela falou ali que tinha que se cuidar um pouquinho mais, porque ela tem que viver muito tempo para ver os seus netinhos também. E o Prota, bom mãe, vamos deixar essa conversa para depois, né? Ela perguntou como é que vai tudo lá com aquela mina lá que tá e o ele. E ele, bom, mãe, eu tô um pouco cansado, vou descansar no meu quarto. E assim ele falou que tinha algumas coisas para fazer também. E assim ele subiu direto para o seu quarto, mas ele tinha que bolar alguma coisa ali para explicar para sua mãe tudo o que aconteceu. A sua querida ex agora não é uma pessoa de boa índole não, viu? Que situação, hein, meu jovem? Mas calma, calma, calma. E ele ficou ali pensativo, pensando como é que vai explicar tudo para sua mãe. Mas ele ficou ali se contorcendo na cama, falando que tinha que dormir, porque amanhã é um novo dia, ele tem que trabalhar. Mas adivinha, ele acabou escutando ali algumas vozes e ela, opa, o que é isso que está acontecendo mesmo, hein? Mas outro tipo de livro ali acabou aparecendo diante dos seus olhos, falando que ia dar um novo tipo de habilidade para o nosso Prota. E o Prota, bom, eu vou acabar aceitando, né? Óbvio, porque ele não vai negar. E assim o nosso Prota ficou ali estudando aqueles livros a noite inteira. E logo depois disso daí, ele acabou acordando ali, acordando não, porque ele praticamente ficou a noite inteira ali acordado, vendo aqueles livros na sua cama. Logo depois disso daí ele, meu Deus, eu não dormi nada e já tenho que trabalhar. E ele, bom, já que não tem jeito, né? Bora sim, bora. E assim vai iniciar o seu novo dia, nesse novo local. Ele estava ali com muita pressa e agradeceu a sua mãe pelo café da manhã e saiu apressado lá de dentro. A sua mãe só desejou um bom dia e viu aquele sorriso meio dela, viu? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. E assim que ele chegou lá, ele já viu que estava acontecendo alguma coisa ali. Tinha um certo paciente que é um paciente muito arrogante e o nosso Prota vai tomar conta desse paciente a partir de agora. E ela, bom, você vai cuidar desse paciente a partir de agora e fazer o seu trabalho direito. Então vamos lá ver quem era o nosso famoso
paciente. O nosso prota ficou ali um pouco com medo, assim que abriu a porta, ele tomou uma surpresinha. Era uma famosinha ali, o prota, epa, quem é essa belezinha aqui que está na minha frente? Ela se apresentou e o prota também se apresentou, que a partir de agora ele vai ser o seu novo cuidador. E ela, bom, eu nunca quis imaginar que eles iam mandar uma pessoa tão jovem assim como você. Mas e você? Vai cuidar bem de mim? E eu protei, calma, calma, calma. E ela foi cada vez mais ali pressionando o nosso prota sem parar. E ela foi dando mais e mais investidas ali no prota. Foi se aproximando cada vez mais ali dos seus lábios. E assim foi, pô, pressionando outras coisas ali também. E o prota aí, calma aí, minha jovem. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho, que é cuidar de você. E ela, opa, eu nunca quis imaginar que você seria uma pessoa tão certinha assim e tão tímida. E o prota, bom, será que eu tô no lugar certo mesmo, hein? E assim o prota falou ali que tinha que cuidar dela e mandou ali ela se sentar porque queria ver o seu pé. E é assim que o nosso prota foi examinar ali o seu pé, porque ela tinha feito uma cirurgia, porque ela acabou sofrendo um certo acidente de carro. E o prota foi verificar se já estava tudo fechado, a cicatriz ali estava fechadinha para ela receber alta. E o prota viu que a cicatriz dela já estava perfeitamente bem, não tinha necessidade de outra cirurgia não. Mas ela, bom, eu não queria ficar com a cicatriz dessa na minha perna, então eu quero fazer outra cirurgia para remover ela. E o prota, bom, se é isso que você quer, né? Quem sou eu para reclamar? Mas foi aí que chegou outro cara que estava ali responsável para fazer essa cirurgia no pé dela. Mas só que a mina falou que ele já tinha terminado ali o seu trabalho e ele já poderia ir embora. Mas foi aí que o cara deu uma certa notícia que ele não poderia remover aquela cicatriz ali totalmente não, que ainda vai ficar uma cicatriz ainda um pouquinho grande ainda na sua perna. E ela, bom, eu queria remover essa cicatriz a todo custo. Bom, se aqui não tem jeito, né? Mas o prota falou que poderia remover essa cicatriz aí dela com muita facilidade. Mas o cara falou que ele tá falando merda, tá mentindo. Isso aí é praticamente só pra enganar a nossa querida jovem. E todo mundo ali ficou comentando que, pô, isso aí tá na cara que é enganação. A mina mandou os caras calar a boca. Então ela, bom, você pode realmente remover essa cicatriz do meu pé? E o cara continua dizendo que era mentira, que ninguém poderia fazer isso não. E ela mandou o maluco calar a boca mais uma vez para não atrapalhar ali trabalho do nosso prota, viu? E no dia seguinte ela chamou o nosso prota ali para uma certa ala VIP, porque ela queria que o nosso prota fizesse o seu tratamento ali o mais rápido possível para remover essa cicatriz do seu pé. E o prota, bom, eu posso remover essa cicatriz do seu pé com muita facilidade, inclusive não vai levar nem um mês, nem uma semana, só 5 minutinhos. E ela, bom, você acha que realmente pode fazer isso em 5 minutos? Todo mundo ali ficou impressionado, porque o nosso prota estava tentando enganar ela. E todo mundo achou que ela é só mentirosa. E o prota não falou nada, ficou ali, em silêncio, calado. Mas a mina falou uma certa coisinha. Falou, ei, seus perdedores, saiam da sala, vamos, vocês só estão incomodando aqui. Vocês estão atrapalhando o trabalho dele, que é remover a minha cicatriz. E assim ela mandou todo mundo ali sair da sala, menos o nosso prota, porque o nosso prota vai iniciar ali o seu tratamento. E o prota, não, pode confiar em mim que eu vou remover. E assim o prota começou ali a fazer o seu trabalhinho, concentrando sua energia ali em um certo local da sua mão. Ele fez uma certa bolinha, e nessa bolinha aí que ele formou, ele pegou o talismã e jogou na perna da mina. E quando ele jogou o talismã na perna da mina, todo mundo ali ficou pensando, olha, viu, não teve nenhum efeito. Eles são os charlatão que tava mentindo ali pra todo mundo. E os caras tava desmerecendo o nosso prota ali, viu? E o prota, calma, calma, que eu não acabei ainda não, viu, seus perdedores. O prota pegou aquela energia e jogou no talismã. E assim a perna da mina aconteceu uma certa mágica ali. Acabou sumindo, não tava nenhum arranhão, não tinha nada, a perna dela tava perfeitamente bem ali, sem nenhum tipo de cicatriz. O prota ficou ali tranquilo, enquanto todo mundo admirava ali aquelas belezinhas ali. E os caras, mas como assim? Como é possível? O cara começou a pegar na perna da mina ali sem pedir permissão. A mina deu um bicudo no cara e falou, ei, sai daqui, seu perdedor, quem te deu ordem pra pegar nas minhas belas pernas? Ela começou a falar mal do cara, porque o cara tava chamando o nosso prota de perdedor, de farsante, que não ia fazer nada daquilo, não ia remover aquela cicatriz no seu pé. O nosso prota que prometeu tudo e entregou tudo, falou ali que ia ficar com ela mais um pouco. Enquanto isso, o maluco ficou um pouco frustrado da vida, porque ele queria muito impressionar ela e mostrar suas habilidades médicas. Mas os caras ficou ali comentando que não sabia desse tal método, que poderia remover desse jeito tão rápido.
E o cara ficou ali pé da vida. Enquanto isso, ele mandou ali todo mundo ficar tranquilo que ele ia pra sua querida sala pensar um pouquinho na vida. Obviamente ia chorar um pouquinho, né? Enquanto isso, no quarto daquela mina, o nosso prota estava lá. Ela, opa, eu não sabia que você tinha essas habilidades, essas qualidades, mas venha que você cuidou muito bem de mim. E ela ficou ali cada vez mais se aproximando do Prota, querendo tirar uma casquinha dele. Mas o Prota falou que não fez mais do que a sua obrigação. E ela, nossa, como você é fofinho, hein? E ela, bom, será que eu não deveria mexer mais um pouco aqui? Ou ali? Ela falou que queria que o nosso Prota ajudasse ela a mexer em outra parte ali. Mas ela, bom, calma, era só uma brincadeira. Você realmente achou que eu ia fazer isso com você? Olha pra cara do nosso Prota que tava acreditando. O maluco já foi suando frio, porque a mina gosta muito de brincar. Nesse momento aí ela falou, ei, você acreditou mesmo? Ela ficou ali só sorrindo e tirando onda da cara do nosso Prota. E o Prota fez um certo pedido ali pra ela. Bom, é que nesse exato momento eu não tenho um local fixo para trabalhar. Então eu queria que você assinasse um contrato comigo para ficar cuidando de você a partir de agora. Sendo que o nosso Prota tem aquela habilidade, então pode muito bem curar ela ali de qualquer tipo de coisa que ela estiver precisando. E ela, como é uma boa pessoa, acabou aceitando o contrato. Mas ela falou que você está buscando dinheiro, então? Ele, não, eu não estou buscando dinheiro não, pelo contrário. Está tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis enquanto ele estiver vivo. Ela acabou escutando essa tal declaração do nosso Prota e acabou gostando foi muito. Ela falou que vai assinar o contrato porque ela tá tentando ajudar o nosso Prota ali. E assim que o nosso Prota escutou isso daí, ele já partiu para pegar o contrato. Ele mandou ela ficar ali de boa descansando um pouquinho. Mas só que nossa queridinha também é um pouco esperta. Ela resolveu ali pedir algumas informações sobre o nosso Prota, porque ela queria ver que tipo de pessoa ela estava ali ajudando. Nesse momento aí ela puxou a ficha todinha do nosso Prota e ela percebeu que o cara realmente tem altas e baixas na vida. Além de ser um filho ilegítimo, ele tá sofrendo algumas acusações nesse momento. Lembra daquele cara lá que pegou a mina do Prota? Sim, o cara voltou aí pra tentar perturbar a paz do Prota. Mas o que esse cara veio fazer aí? O cara simplesmente tava tentando tomar conta dessa mina e começou ali a denegrir a imagem do Prota, falando que ele é um farsante, um cara que não serve pra nada. Nesse momento o nosso Prota ali chegou e já mandou a real pra ele. Ei, o que é que você tá fazendo aqui? A mina não me deu esforço e falou o que ele veio fazer. Ele tá denegrindo a sua imagem, falando que você não serve pra nada e ele tá querendo trocar de lugar com você para cuidar de mim. O cara falou que ele tem mais qualificações que o nosso Prota, uma pessoa violenta desse jeito. E ela, bom, tem certeza que é isso daí que você está falando? Ela perguntou para o nosso Prota se tudo que ele tá falando é realmente verdade ou não. A mina tá querendo que o nosso Prota tome uma certa atitude e comece a cuidar da própria vida dele. A mina tá dando uma certa dura ali no nosso Prota para ele revidar. Porque ela fala o seguinte, se você continuar fraco desse jeito, você não vai conseguir fazer nada e nem proteger ninguém. Se você entende o que eu tô falando, o que você realmente quer fazer nesse exato momento, pode fazer, não tenha pena de ninguém, porque eu não terei pena. Eu não quero pessoas fracas do meu lado, eu quero pessoas fortes. O Prota escutou essa tal motivação aí. Você vai fazer alguma coisa ou vai ficar aí parado só escutando essas baboseiras? O Prota obviamente não ia ficar parado, mas o cara, como é filho do diretor, ele tava com essa banca todinha aí se achando. O Prota deu uma cipuada na cara do maluco, que ele acabou foi vendo estrelinha ali, olha no queixo, toma. Depois de receber essa daí, ele obviamente acabou ali chorando um pouquinho mais. Mas como ele é filho do diretor, ele falou que isso não ia ficar barato não. Se o nosso Prota tava correndo risco de sair do hospital agora que ele vai sair com certeza. O único pensamento do cara era esse. O cara começou ali a falar algumas baboseiras e tal, mas só que a mina explicou ali o seguinte: bom, ninguém vai ser expulso não. Pelo contrário, ele fez uma coisa certa. Você tá denegrindo a imagem dele no seu local de trabalho. Você acha que realmente isso é certo? O cara perguntou quem seria essa tal jovem moça para tá falando nesse tom com ele.
Ela falou que não importa quem ela seja, se você continuar assim, você vai se dar muito mal. O cara logo percebeu que essa mina poderia ser uma pessoa muito importante, então ele decidiu ali recuar, porque agora não era a hora. Mas ele ameaçou o nosso prota, falando que vai pegar ele uma outra hora. O prota ficou ali um pouco sem jeito, mas ela falou pra ele ficar de boa, tranquilo. E aí, como é que você se sente? O prota falou que se sentiu foi muito bem. E ele também estava muito feliz. Mas como ele assinou o contrato, ele temia que a partir de agora ele não ia mais trabalhar aí. Mas ela falou pra ele não se preocupar, porque a partir de agora ela vai ser o seu irmão. E assim, tudo que acontecer com ele, ela vai proteger ele com certeza. E o prota ficou ali sem reação. Pô, como assim? A mina quer ser meu irmão, meu brother? É, parceiro, parece que você realmente ganhou na loteria. Para simplificar, ela basicamente falou ali que tem mais experiência vivida do que o nosso prota. Então ela falou que a experiência é o que conta. Quanto mais você for forte, mais pessoas vão cobiçar o seu poder. Se você não for forte o suficiente, você vai acabar sendo devorado por essas pessoas. O prota recebeu aquele choque de realidade. E ela, como uma boa irmã, estava ali alisando a cabeça dele e prometendo que a partir de agora nada vai acontecer com você, porque eu vou estar do seu lado e protegendo. O prota foi muito feliz, porque pela primeira vez ele tinha uma pessoa ali do seu lado apoiando ele. Mas ela também não é uma pessoa normal não. Ela estava ali mais uma vez brincando com a cara do nosso prota. Ela tentou ali fazer um certo charme pra cima dele, mas logo na sequência ela falou que foi uma brincadeirinha de leves e o prota, ok. E agora é a hora do contrato, ela assinou ali e tudo mais. Agora o nosso prota finalmente era o oficial cuidador dela. Então tudo que ela precisar o nosso prota vai providenciar a partir de agora. Ela foi muito feliz porque o prota chamou ela para dar uma volta em um certo local ali do hospital. Ela ficou ali super contente, então o nosso prota e ela partiram nessa tal aventura. O prota super felizão, porque agora ele tinha alguma coisa pra fazer e ele tava tentando ali meio que se esquecer dos problemas que ele tá tendo. O bicho tá cheio de problemas. Enquanto isso, a sua mãe estava super preocupada, porque ele não tinha voltado para a sua casa ainda. Então ela tava perguntando se a namorada do nosso prota tava comendo bem. Primeiramente, ela tinha levado uma certa comidinha pra ela. Mas assim que ela chegou lá, ela percebeu que o cara tava... Oxe, como assim? Oxi, perguntou o que ela estava fazendo com esse cara. E onde estava o seu filho? Foi aí que ela falou. Ei, mas ele não falou pra você não? Ele é um copiador de tese, uma certa pessoa que tentou arruinar a vida do meu atual namorado. A sua mãe ficou ali sem reação. Como assim, o meu filho copiou sua tese? Ela falou que com certeza seria um tal engano, então pediu pra ele ali desculpar ele. O cara simplesmente empurrou ela com toda a força ali e acabou jogando ela no chão, junto com a sua comida. Nesse momento em diante aí, a cena ficou um pouco braba, viu? Porque o cara começou a humilhar a sua mãe e o seu filho ali na frente de todo mundo. Mas ela com certeza estava falando, não, foi um engano, com certeza ele não teria coragem de fazer isso daí. Ela se ajoelhou e começou ali a implorar para que o seu filho não perdesse o seu emprego. E ele com certeza não ia perdoar ninguém e continuou ali humilhando ela na frente de todo mundo. O nosso prota viu essa cena e saiu correndo em direção à sua mãe. Perguntou o que ela estava fazendo nesse momento. Ela estava ali implorando, falando para que o seu filho não perdesse o emprego e tudo mais. O prota foi muito irritado, segurou ali no pescoço do maluco como se fosse espremer o pescoço de uma galinha e continuou ali espremendo. A sua mãe mandou ele se acalmar um pouquinho e o cara com certeza ali estava falando: você não tem coragem, você não tem coragem, você não tem coragem. mesmo que eu não tenha, meu amigo. O prota com aquele olhar sanguinário continua ali espremendo o pescoço do maluco com muita vontade, inclusive, viu? A sua mãe tentou ali falar pra ele parar. Ficou gritando, para, isso pode prejudicar o seu trabalho. O prota se controlou ali um pouco. E o cara também é um pouco vigarista. Ele falou, viu?
Essa é a tal pessoas que vocês tão agradam como o melhor cirurgião do hospital. Foi aí que a sua mãe ofereceu o seu dinheiro ali para pagar despesas do certa espremida no pescoço do maluco. O cara falou que não queria esse dinheiro de jeito nenhum, porque a partir de agora ele simplesmente vai destruir a vida do seu filho, vai acabar com ela completamente. A sua mãe ficou ali sem chão. Mais uma vez ela ficou ali pedindo perdão para perdoar o seu filho. O Prota foi pistola e acabou dando um socão no cara, porque ele não estava aguentando mais essas ações aí dele. O cara ficou ali de boa, se vitimizando mais uma vez. Enquanto isso, nosso Prota pegava no seu pescoço e espremia com muita vontade, inclusive. E assim o cara ficou ali. Bom, eu acho que agora com certeza vou de vala. Enquanto isso, a outra ficava ali só observando de longe. Todo mundo ali ficou horrorizado, vendo aquela ação do nosso Prota. Ninguém pensava que ele seria uma pessoa tão violenta. O Prota não estava ligando era para mais nada, pelo contrário, ele fez isso daí porque ele estava com vontade, ele não estava mais querendo ficar nem nesse hospital, porque o cara só estava tentando cuidar das pessoas, mas ninguém respeitava ele, tava todo mundo ali tentando acabar com ele. A sua mãe continuou ali gritando para ele parar, a outra já estava chamando até a polícia para tentar prender o nosso Prota, mas o Prota acabou escutando uma certa voz nesse momento aí, e ele acabou soltando ele, porque obviamente ele não queria causar problemas para sua mãe também. Mas ele falou que não ia ficar barato não, se ele continuar fazendo isso novamente, ele com certeza ia dar o troco que ele merecia. E ele também disse que, pô, a partir de agora não fale mais comigo e nem cite o nome da minha mãe. Foi aí que o Cleitinho começou a sentir que estava em perigo. O Prota simplesmente estava avisando para ele novamente. Mas ele, bom, quem pensa que você é mesmo, hein, seu inútil? Eu sou filho do diretor e você não é nada. O Prota ficou mais pistola ainda porque ele pediu para ele pedir desculpa para sua mãe. Mas só que ele não pediu. Ele ficou mais irritado ainda e começou a bater no cara novamente. Era cada soco, meu parceiro. Ele já estava até esquecendo qual era o seu nome. Foi aí que a gerente do hospital chegou ali explicando a situação. Bom, eu quero que você pare, porque eu sei que você não quer fazer isso daí. A outra já estava implorando ali, pedindo ajuda para poder ajudar ele, porque o maluco estava apanhando feio ali. O Prota explicou a situação. Bom, por mais que eu pare agora, eu tenho certeza que eu não vou mais trabalhar nesse hospital. Foi aí que sua mãe começou ali a olhar e chorando sem parar. A gerente do hospital, ela gosta muito do nosso Prota. Ela pediu calma e mandou ele ficar ali um pouco menos exaltado, porque eu tenho certeza que ele não vai querer fazer isso daí, porque se ele fizer isso daí, a sua mãe vai acabar sofrendo muito. Mas ele deixou um aviso. Se isso repetir novamente, ele não vai deixar o cara sair ileso. O cara simplesmente começou ali a meter o louco, falando que a culpa do nosso Prota, ele é uma pessoa violenta. Mas a gerente já sacou tudo o que estava acontecendo. Ela já tinha percebido que ele tinha copiado a tese do nosso Prota e acabou botando culpa nele. Ela falou que vai tomar conta dele a partir de agora também, e não importa o que fizer a partir de agora, ela com certeza vai dar apoio ali para o nosso Prota. A sua mãe ficou muito feliz porque viu que a gerente do hospital ali também se preocupa muito com ele, e ela falou que vai dar total suporte agora. O Prota falou que agradece muito essa tal benevolência que ela tá tendo com ele aí. Ele agradeceu porque ele realmente percebeu que ela tá querendo ajudar ele. Mas a sua mãe também agradeceu também. Mas a sua mãe falou que ele pode tomar conta dele mesmo. E ela também. Nesse exato momento aí, adivinha quem apareceu? É, aquele maluco lá junto com o seu pai. O famoso diretor do hospital finalmente apareceu. Ele parece mais o seu barriga, mas tá tranquilo. É, esse daí mesmo. O maluco já foi chorar para o seu pai, falando pra ele, papai, o cara me bateu, por favor, faz alguma coisa com ele. O maluco ficou pistola, porque nenhum médico deve ser violento com as pessoas, pelo contrário, você tem que cuidar das pessoas. Mas a gerente falou que isso é tudo culpa do seu filho. Ele copiou a tese do nosso Prota e estava simplesmente culpando ele. E o cara simplesmente ignorou ela e falou que ele é culpado por tudo, e nesse hospital ele não trabalha mais, com certeza. A gerente pensou ali em fazer alguma coisa. Enquanto isso, o cara ficou ali gritando, tira esse cara daqui, segurança, segurança.
o cara ficou gritando segurança ali um monte de vezes, tentando expulsar o nosso prota. Como o nosso prota tinha falado antes, a partir de agora ele vai tomar conta dele mesmo. Ele agradeceu ali porque a gerente estava do seu lado. A gerente ficou ali simplesmente olhando para ele. Pô, minha nossa, cara, você cresceu, hein? E o prota ficou ali batendo aquele velho X1 com os segurança. Se os caras tava tentando ali bater nele, não vai adiantar de nada, porque agora o cara tem controle sobre suas queridas artes místicas. Enquanto o nosso prota está trocando aquele velho X1, apareceu a silhueta ali de um certo carro, chegando ali a todo vapor. O cara literalmente quase atropelou ali todo mundo que estava presente nesse momento. E assim que o cara desceu, adivinha quem era? Era um certo segurança do Rei Zelho. Opa, mas calma, quem é esse cara? Já você vai entender o que eu tô falando. Assim que o cara chegou, a enfermeira logo perguntou: bom, o que você veio fazer aqui mesmo? É para a consulta do querido rei? E ela foi logo ligando para o diretor para avisar que o querido mordomo ou guarda do querido rei acabou chegando nesse exato momento. Enquanto isso, nosso prota tinha dado conta dos caras tudinho ali ao mesmo tempo. A gerente ficou um pouco assustada porque ela nunca viu que o nosso prota tinha esse tal potencial. E agora que ele tinha feito essa tal barbaridade, ele não poderia mais trabalhar nesse hospital. Ele estava metendo o pé. Mas só que o guarda do querido rei acabou chegando ali e queria a ajuda do nosso prota para poder fazer o seu tratamento do seu querido chefe. Mas o prota explicou para ele a situação. Bom, a partir de agora eu não vou conseguir mais trabalhar nesse hospital. Mas ele, com aquele olhar fixo, perguntou: por que você não vai trabalhar mesmo, hein? E todo mundo ali ficou se perguntando quem seria essa tal pessoa. Será que ele é chefe de alguma coisa ou assim? O outro logo sacou a situação. Ele já tinha preparado tudo e toda a ala para fazer o tratamento do querido rei. Mas ele falou que não queria fazer o tratamento ali não. Os caras começaram a entrar em choque. Como assim ele não quer fazer o tratamento com nós? Assim ele explicou: bom, primeiramente eu não quero fazer o tratamento aqui não, se ele não estiver aqui. Parece que ele só vai fazer o tratamento se o nosso prota estiver trabalhando no hospital. O diretor que estava ali presente não entendeu o que estava acontecendo. Inclusive, até o nosso prota não estava entendendo exatamente o que era isso daí. Assim, ele pegou o nosso prota e jogou dentro do carro e falou que o querido rei queria trocar uma certa prosa com ele. E ele ali dentro do carro perguntou pra ele: bom, e aí, o que é que a gente vai fazer mesmo, hein? Enquanto isso, ele trocava uma ideia com a sua mãe, porque o cara acabou deixando ela em casa, ele agradeceu também. E ele perguntou mais uma vez: ei, mas quem é esse tal rei aí mesmo, hein? E o cara explicou: bom, todo mundo sabe quem é o rei, você não sabe quem é o rei não? E ele: bom, me desculpa, é que eu não ligo muito pra essas coisas não. Então ele teve que explicar ali: o nosso queridão rei é aquele velho que estava lá na fonte, entendeu? Com a criança, é ele mesmo. O cara literalmente é o cara mais brabo aí do nosso queridão reino. Isso daí, que é o Rei Dragão. Anteriormente o rei que controlava tudo lá do submundo. E o proto: opa, como assim? Aquele velho era tudo isso daí? E ele: com certeza, viu? Mas o Prota tava pensando era outra coisa. Como é que um rei desse tal calibre precisa de um guarda-costas? Calma, isso aí só é entre linhas. Enquanto o nosso Prota se redirecionava para a casa do tal chamado rei, ele teve explicando algumas coisinhas lá para não ser desrespeitoso, não tratar ele mal e tratar ele muito bem, inclusive. Assim que ele chegou lá, todo mundo ali simplesmente abaixou a cabeça, porque o mordomo e o guarda ao mesmo tempo é uma pessoa muito importante. E como ele chegou, o maluco já explicou a situação. Ele tá logo adiante, mas calma, trate ele muito bem, inclusive. E o Prata: bom, pode deixar. E ele foi se encaminhando cada vez mais para se encontrar com o nosso querido Rei Dragão. Assim que ele chegou, ele estava ali praticando o seu querido poema, que é escrito com aquele pincel. E ele falou que o nosso queridão está praticando o seu poema. Vamos esperar ele acabar. Assim que ele terminar, a gente se aproxima. Mas o Prota foi tão ignorante que ele ficou ali muito interessado para ver que tipo de poema ele estava recitando. Assim que ele se aproximou cada vez mais ali, ele acabou lendo um poema. Era um poema muito depressivo, inclusive, viu? E assim que ele leu o poema, ele falou: bom, esse poema é muito triste, que pena, hein? Aí ele acabou errando ali a sua querida caligrafia. Assim que ele errou, o velhão ficou ali pistola, viu?
olhou para o nosso prota com sangue nos olhos ali. E o prota começou a sentir aquele medo abundante, crescendo cada vez mais nele. E o cara pediu desculpa porque ele acabou atrapalhando ali o seu querido poema. Mas ele perguntou o seguinte: calma aí, meu jovem, o que você quis dizer com aquilo? Que dá pena. E o prota explicou. Ele já tinha lido esse certo poema em outro local, mas só que o poema que ele está escrevendo não tem nada a ver com o original. É muito triste e muito depressivo. O que ele quis dizer é que o poema tinha que ter um pouco mais de alegria. Ele pensou, pô, será que eu tô falando alguma coisa de errado? O velho foi muito feliz porque alguém entendeu o que ele estava tentando fazer ali. E ele falou pro nosso prota continuar assim, que ele tá indo no caminho certo. Ele ficou muito feliz e queria ali pedir a ajuda do nosso prota também. Mas como assim? Como vocês sabem, esse velho passou por vários cantos e ele tem uma certa doença que não consegue ser tratada de jeito nenhum. Ele queria que o nosso prota avaliasse ele e assim desse um diagnóstico. Assim que ele desse o diagnóstico, ele poderia muito bem ali simplesmente fazer uma certa coisa para poder curar ele. Mas como o velho não tem muito tempo de vida, ele decidiu pedir a ajuda do prota. Mas aí é que tá o X da questão. Como é que o nosso prota vai explicar para eles que ele simplesmente trata doenças de pessoa, ele não cura? Aí o velho pediu ajuda, já que ele não tem tanto tempo de vida. O prota estava naquela velha indecisão, se ajudava, se não ajudava, ou se ele simplesmente mentia. Ele decidiu ajudar, então ele simplesmente ali fez o diagnóstico do pulso do cara. Quando ele pegou o pulso do cara ali, ele começou a sentir uma coisa muito estranha. O pulso dele estava muito frio e muito gelado. Então ele perguntou para o senhor: deixa eu avaliar o seu outro pulso. Assim que ele avaliou o seu outro pulso, o pulso estava muito quente, estava pegando fogo. E o prota estava ali sem entender como isso é possível. E o prota deu ali seu diagnóstico, começou explicando para ele: bom senhor, você só tem 7 dias de vida praticamente. O outro começou a ficar irritado ali, porque isso poderia ser muito bem uma calúnia. E ele, como estava ali frio e calculista, perguntou: como assim eu tenho só 7 dias de vida, meu jovem? E o prota explicou ali calmamente: bom meu senhor, você só tem 7 dias de vida porque anteriormente você começou a sentir dor na coluna, dor no corpo, dor em vários cantos do seu corpo. E assim ele explicou: esse veneno que está no seu corpo é o veneno Gu. Lembra daquele certo ditado: você junta um monte de bicho venenoso dentro de um certo pote e assim o único bicho que ficar vivo dentro do pote vai ser aquele bicho que vai ter o melhor veneno. Sim, é exatamente isso que ele está falando. Esse veneno que foi passado para o nosso queridão aí, Rei Dragão, com o passar do tempo foi ficando mais forte no seu corpo, já que ele não conseguiu expelir o veneno do seu corpo. E ele explicou que uma hora ou outra ele vai sentir um frio tão congelante e um fogo tão ardente que ele não vai conseguir resistir e vai acabar indo de vala. Mas ele tinha uma solução. Ele perguntou: ei, mas como eu posso ser curado? E o prota falou: só tem uma única opção, meu queridão. E ele: opa, manda pra gente, a gente vai conseguir resolver essa opção agora. Mas ele tinha que ir com calma, porque essa opção aí era muito difícil de conseguir. O prota simplesmente estava ali analisando um dos seus livros que ele acabou ganhando. Sim, existe uma certa pessoa que tem um certo olho que consegue ver através de tudo. E assim esse olho vai trazer aquela velha cura para o nosso queridão velho. A pessoa que vivia anteriormente era considerado um grande gênio, porque ele conseguiu curar qualquer tipo de doença com esses olhos. Os olhos que vê tudo. E assim o velho perguntou: bom, e aí, como é que eu vou conseguir achar essa tal pessoa? E o prota perguntou: você não conhece ninguém não que tem esses olhos? Se você conseguir achar essa pessoa que tem esses olhos, com certeza eu vou poder curar você completamente. Mas aí é que tá o X da questão. O velho falou que existem algumas pessoas agora que têm esses olhos, mas só que é muito difícil de encontrar. E se você encontrar, não é total certeza se essa pessoa vai ajudar você de boa vontade. Existe até um certo Buda que tem esses olhos aí, os olhos do céu, e ele tinha ali que pensar em alguma coisa para poder ajudar o velho a viver cada vez mais. Depois daquela tal reunião, o nosso prota estava se redirecionando para voltar para sua casa, mas ele estava pensando: pô, será que ele realmente vai conseguir achar essa tal pessoa que tem os olhos do céu?
Algumas horinhas atrás o nosso prota iniciou seu tratamento, que era simplesmente para aliviar a dor do velho. Assim que ele aliviou a dor do velho, que estava com seu veneno ali no seu corpo, meio que suprimido, ele resolveu liberar esse veneno aí. Bom, foi meio que um tratamento temporário, porque o velho só tinha 7 dias de vida, e com esse tratamento aí, ele vai viver um mês mais. O prota conseguiu prolongar a sua vida, mas nesse mês aí que ele tem que achar aquela tal pessoa com os olhos do céu. O velho falou que ia dar o seu impossível ali, impossível, para tentar ajudar e encontrar essa tal pessoa. O prota acabou ali liberando seus queridos meridianos que estavam fechados. Logo depois de fazer o seu tratamento, o velho se sentiu ali plenamente muito bem, ele se sentiu aliviado. Aquela dor que ele sentia no seu corpo constantemente acabou sumindo. O seu mordomo ali sentiu que ele realmente estava um pouco melhor que antes. Mas não era para comemorar ainda não, porque o velho ainda tinha um mês de vida. Agora ele está correndo contra o tempo para encontrar essa tal pessoa dos olhos do céu. E o tempo vai, tempo vem, o nosso prota deu o diagnóstico, acabou ajudando ele, mas ele perguntou: ei, por que o nome dele é Rei Dragão? E ele começou ali a explicar como essa tal pessoa ganhou esse tal título. O prota ficou ali cada vez mais interessado nessa história e ele começou a desenrolar. Nesse mundo existem pessoas que são muito ricas, e essas pessoas ricas aí estão numa certa lista, que é a lista dos ricos, e existe uma certa competição que o nosso queridão Rei Dragão participou, e o cara ficou numa certa colocação muito boa. Diante disso daí, existem vários ricos no mundo, e os ricos participam dessa certa competição que vai acontecer agora também. Nessa competição, você pode simplesmente medir os seus status ou ganhar mais status nessa competição. Obviamente, a pessoa que fica em primeiro lugar vai ganhar mais status do que os outros. E nessa competição também vai ter várias pessoas de vários locais, de várias entidades, pessoas que são consideradas muito fortes, pessoas que buscam conhecimento, pessoas que buscam ali adquirir força e experiências também. Diante disso daí, existem algumas pessoas que são consideradas gênios, tipo esse cara que ganhou mais de 5.000 pessoas de uma vez só. E ele começou ali explicando que nesse torneio, força e habilidade é tudo. E ele explicou também que nem ele mesmo tem confiança de participar desse torneio, porque ele mal sabe se ele vai conseguir passar das preliminares. O prota ficou ali abismado, porque existe uma certa pessoa que participa desse torneio e é considerado um deus. Literalmente o cara é considerado um deus, mas só que ninguém conseguiu ver ele ou derrotar ele. O prota falou que estava muito interessado nesse torneio. Será que eu consigo participar também? Ou ver as pessoas? O cara só olhou para ele e não falou nada. Por que será? Por que será? E assim ele deixou o nosso prota lá no hospital. Sim. O cara saiu no meio do expediente, mas isso é o que tá valendo. O cara tava atendendo o Rei Dragão. Tudo numa boa. Assim que ele chegou lá na sua querida ala médica para fazer aquele velho check-up no seu paciente, assim que ele entrou dentro da sala, adivinha o que a mina tava fazendo? Sim, a mina tava literalmente ali sem nada. Ela tava ali: oh, você já chegou, meu querido? E eu pronto. Será que dá pra você vestir a roupa aí, minha jovem senhorita? Ela: me desculpa, é que eu não percebi. Enquanto ela não percebe, o nosso prota tava ali olhando de boa, porque isso é normal. E o prota, como sabia que ela tava precisando de uma ajudinha ali para poder abotoar a sua camisa, ele foi ajudar. Tá vendo? Isso aqui é um cara, vocês têm que aprender com esse cara, pô. Não é cegado, mas sim ser um homem de atitude. Assim que o nosso prota foi se aproximando cada vez mais, ela botou a mão ali nos seus lábios e falou: ei, a gente não pode brincar um pouquinho mais? Quem sabe você não pode fazer uma massagem aqui, acolá? E o prota não falou nada, ficou ali simplesmente bufando pelo nariz. E ele: epa, calma. E ela: ô, qual foi, meu parceiro? Você não curte? E o prota já estava ali quase aceitando. Foi quando ela olhou pra ele:
E a boca olhou pra outra boca. E a boca ficou olhando pra boca. E ela... É brincadeira, seu menino tolo. Você realmente acreditou? O Prota já estava ali falando: bora, 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 bora. Brincadeira de mau gosto. E eu aqui na expectativa de acontecer alguma coisa. Rapaz, sei não, viu? Já que essa mina tinha ajudado o nosso Prota antes, ele não agradeceu ainda. Então ele agradeceu pra mina. Muito obrigado por você ter me ajudado antes. Agora que você é meu irmão praticamente, eu vou ajudar você no que der e vier. O Prota ficou sem reação, foi muito feliz. Enquanto isso, na outra ala estava o nosso queridão parceiro, Talarico Safado. Apanhou feio, viu? Tava ali totalmente destruído. Enquanto a ex do Prota tava ali perguntando se ele tava bem. Ela, bom, agora que você tá bem, já já você vai se recuperar. O cara tava tão pistola que começou a gritar, mandando ela sair de dentro do quarto. Olha pra situação do cara. Tu acha que ele tá bem? Oxi, menina Helm. E então a mina saiu do quarto chorando. Enquanto ela saía do quarto chorando, e o nosso queridão só imaginava na sua querida vingança. O maluco até perdeu a mão ali, se eu não me engano, porque a mão do cara sumiu. Eu não vi essa parte. Ele falou ali que vai destruir a família do Prota e ele também. E se você chegou até o final do vídeo, meu parceiro, eu queria parabenizar você, porque você é realmente um cara muito sem futuro. Tem o que fazer da vida não, meu parceiro, ficar vendo esses vídeos ruins aqui. Então comenta aí embaixo, calabreso, qual é a sua idade e de qual estado ou país você é. Tamo junto, valeu. E sem vocês aqui, cara, nada disso seria possível. A gente conseguiu bater a meta aí de 39 mil inscritos. Cara, eu só queria agradecer. Já a gente tá chegando na nossa meta de 50 mil inscritos. E se você tá apoiando essa nossa jornada aí até os 50 mil inscritos, cara, tamo junto. Você que sempre deixa o like aí e comenta nos vídeos. Sempre é importante você comentar se eu posso melhorar alguma coisa ou se os vídeos tá ruim. Eu gosto de ver os comentários aí, pô. Eu vejo tudo, literalmente.